Ótimo. Aí você diz como é que fica. Eu vi uma vez só. E também estou testando um software novo que o CCE mudou agora, É? Tá. que agora muda a qualidade. Perfeito. Diogo, você almoça aí depois? Tá, a gente conversa um pouco. Tá, então vamos lá. Em cima da mesa? Você consegue aqui também depois? Acho que é, mas ele está desligado agora, não tá? Obrigado. Ou então deixa. Demétrio, fica com o microfone aí, ó. Vai falar palavrão. Posso desligar? Né? Você pode ficar aqui, gente. Deu, Jorge? Tá. Então, bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso seminário de hoje com o Diogo Coutinho, que logo eu falo sobre a conversa de hoje, mas eu queria mostrar para os nossos internautas os livros que são disponíveis, ou seja, quem vier aqui no seminário pode pegá-los, porque são produções do Observatório, financiadas, então nós temos um certo número de exemplares que podem ser distribuídos. Tem um livro do Glauco Arbix, que é A Indústria Brasileira entre o Passado e o Presente. Tem o livro que é da tese da Zil Miranda, que nos abandonou e nos trocou pelo CGE, o povo de Brasília levou-a, certo? Eu falei isso lá no CGE, eles não gostaram, mas é a pura verdade. Que é sobre a Embraer, chama-se O Voo da Embraer. Tem de um rapaz que vai estar aqui fazendo seminário na semana que vem, o Demétrio Toledo, que é o livro do mestrado dele, sobre as redes empresariais da elite industrial paulista, analisando a Fiesp. Ele está batendo palma para ele mesmo, isso aqui é marketing. Sabe? Tem o livro do Alexandre Abdal, que já teve em projetos anteriores aqui do Observatório e que fez um seminário algum tempo atrás sobre desenvolvimento e espaço. Ele discute a questão da formação da macrometrópole paulista. Né? Tem do Evando Mirra, que é, digamos, ele não é formalmente do observatório, mas é como se fosse, sobre a ciência que sonha o verso que investiga. O Evando é um exímio escritor. E alguns mais outros sobre projetos que o observatório fez. O projeto Mobit, isso também vocês acham aí na internet, tá? Discutindo estratégias de inovação em 7 países. O projeto sobre jovens pesquisadores tem 2 volumes, tá? Que foi feito com o IPEA, e tem vários textos de pesquisadores jovens que, grosso modo, rondaram as bases de dados do IBGE. E mais um livro do IPEA, que nós temos algum aqui, sobre trajetórias recentes de desenvolvimento. Tá bom? Então, isso está tudo à disposição de vocês. A única coisa é que quase toda a nossa atividade aqui é à distância, né? O pessoal ouve pela internet, mas a retirada dos livros é presencial. Bom, isso posto, obrigado. Eu queria apresentar para vocês o Diogo Coutinho, que é professor livre-docente, né, da Faculdade de Direito da USP, que a gente chama aqui de Largo de São Francisco.
na área de direito econômico, né? E a ideia de hoje é a gente fazer uma discussão sobre a relação entre direito e desenvolvimento, né? É interessante como nossos pesquisadores, se eu posso dizer assim, de sociologia do desenvolvimento, ou mesmo os economistas, sem falar dos engenheiros que transitam nessa área, mas o direito e as instituições do direito, se eu posso dizer assim, elas são muito pouco aventadas na questão do desenvolvimento e há uma relação óbvia, certo? Então, para a gente sair um pouco do senso comum, o Diogo vai fazer essa conversa. O Diogo também é do NAP, aqui do NAP Observatório, né, o Núcleo de Apoio à Pesquisa da USP. Muito obrigado por... o Diogo precisa se deslocar lá do centro da cidade até aqui, porque, para quem é de São Paulo, a Faculdade de Direito não fica na cidade universitária, deve ficar uns 13 quilômetros daqui. O problema não é nem a distância, mas é o trânsito, né? Diogo, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos, professor Mário Salerno, pessoas que estão presentes aqui, ao internauta. É um enorme prazer para mim estar presente a essa discussão, voltar ao Observatório da Inovação e Competitividade e poder falar um pouco com vocês sobre esta que é uma agenda de pesquisa que procura fundamentalmente entender quais são as funções e papéis do direito em trajetórias e percursos de desenvolvimento, considerando, desde logo, professor Salerno, que essa reflexão não é uma reflexão comum, não é uma reflexão... deixa eu só ajeitar aqui. Desculpe. Agora vai aqui. Pronto. Perdão, desculpem. Só estava dizendo que essa não é uma reflexão muito recorrente no campo do direito, porque, por algumas razões que eu muito brevemente pretendo mencionar, no campo do direito as pesquisas aplicadas são muito infrequentes, seja porque os juristas têm uma formação muito mais voltada para o exercício da profissão, seja ela advogado, promotor, juiz, etc., mas muito poucos pesquisadores em ciências sociais saem da faculdade de Direito, seja porque o jurista não é treinado para utilizar e empregar métodos quantitativos ou empíricos, seja porque a dimensão aplicada tende a ser negligenciada por razões que, ao meu ver, têm a ver com limitações e gargalos do ensino do direito. Estou fazendo essa ressalva apenas para mostrar que os juristas estão correndo atrás do prejuízo, por assim dizer, quando se trata de entender o seu papel e o papel do arcabouço jurídico em políticas públicas e estratégias mais orgânicas de desenvolvimento econômico e social. Os juristas, em geral, têm certa dificuldade para acompanhar esse debate e eles, por vezes, se tornam atores secundários ou atores coadjuvantes, quando o seu papel pode ser mais importante e, se os juristas tiverem maior consciência dele, podem ajudar mais a entender, por exemplo, como é que as instituições jurídicas, as normas jurídicas, os processos jurídicos podem catalisar ou atravancar políticas públicas, sejam elas políticas de inovação, de competitividade, políticas industriais, políticas de comércio exterior, políticas sociais de diferentes naturezas. Em que medida o direito ajuda ou atrapalha? Ele pode ser um gargalo ou pode ser um vetor de eficácia para essas iniciativas e políticas públicas. Para isso, é evidente que os juristas precisam se aventurar e se engajar numa agenda de pesquisa aplicada. Precisam aprender a fazer estudos empíricos e dominar ferramentas mais aplicadas, mais quantitativas, mais empíricas e
o grande desafio entre nós nesse campo, ao meu ver, consiste em criar métodos que sejam consistentes e aplicáveis para estudar os papéis do direito em políticas de desenvolvimento. Isso pode parecer simples, mas não é, dado esse cenário, esse contexto em que os juristas padecem de severas limitações para fazer pesquisa, né? Simplesmente no Brasil nós não somos treinados para isso. Esse cenário ainda se torna mais desafiador quando nós partimos do pressuposto de que o momento em que o Brasil passa hoje é um momento no qual o Estado tem desempenhado papéis que até então não desempenhava. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que parte desta apresentação está baseada numa agenda de pesquisa que, por sua vez, pressupõe a ideia de um novo Estado ativista. Um modelo de Estado, isso é apenas um tipo ideal, não é algo que se possa dizer que esteja consolidado, é um pouco pretensioso chamar isso de um novo modelo, mas o que nós temos visto é que existem bons indícios de que os papéis do Estado têm se dinamizado, têm se transformado, pelo menos desde o começo da década de 2000, e os referenciais clássicos de um Estado desenvolvimentista, no qual o direito era a espada, ou, por assim dizer, a grande ferramenta, o grande instrumento de implementação de políticas de modernização, transformação industrial e industrialização e planejamento, passa a dar lugar a um novo tipo de ação estatal que também não é mais neoliberalismo. O que nós estamos supondo como uma hipótese de trabalho é que essa dicotomia entre Estado desenvolvimentista clássico e Estado liberal ou neoliberal, sendo que no primeiro o direito era espada, no segundo o direito era, numa metáfora, uma espécie de escudo que protegia o mercado contra a sanha intervencionista excessiva do Estado, assegurando direitos de propriedade, criando condições para que os contratos fossem cumpridos, e, enfim, toda a ideologia de um Estado que intervém pouco na economia e um direito que protege o cidadão e os negócios contra a intervenção do Estado. Esses dois modelos estão cedendo lugar a um novo cenário. É difícil dizer que isso é um novo modelo, como eu mencionei, que isso é um novo paradigma, mas, de qualquer modo, fica um ponto de interrogação. Estamos vivendo aí um momento em que a atuação do Estado tem sido cada vez mais seletiva, então ela não está mais pautada por critérios rígidos de muito Estado ou muito mercado. A intervenção é mais moldada conforme o setor de que se trata, conforme o campo da economia de que se trata. Existe uma série de novas combinações que se pode observar entre Estado e mercado, são parcerias público-privadas num sentido muito amplo. Existe toda uma discussão sobre novo desenvolvimentismo, e o que nos interessa nela, em outras palavras, e mais especificamente, é entender quais são os novos papéis e funções que o arcabouço jurídico, o direito, desempenha num cenário desse tipo, em que o Estado abandona paradigmas rígidos e maniqueístas entre mercado e intervenção pública e passa a combinar de forma mais seletiva, mais, podemos dizer assim, criativa, ferramentas públicas e privadas, sinergias públicas e público-privadas para obter os resultados que em outras épocas eram obtidos de formas diferentes. Eu vou tentar explorar isso um pouco hoje, e em especial tentar entender que novos papéis têm sido desempenhados pelo direito nesse contexto. Para isso, eu vou partir de um trabalho que eu escrevi com 2 outros pesquisadores recentemente, chamado Novo Ativismo Estatal no Brasil e os Desafios para o Direito, e ele parte dessas premissas aí que estão projetadas. Desde o início dos anos 2000, o que se pode observar são mudanças significativas na governança das políticas, das ações públicas. Isso tem implicações para o direito. O que nós vemos é
ainda que nós possamos discutir bastante a eficácia dessas novas ações, o que nós vemos é que existe todo um conjunto de novas políticas industriais, sociais. O Brasil está procurando se inserir no comércio global de forma competitiva, num contexto em que o risco de desindustrialização e os desafios que a China nos impõe numa conjuntura bastante específica fazem com que nós tenhamos reagido, seja no campo das políticas de comércio exterior, seja no campo das políticas industriais, seja no campo das políticas sociais, por meio do uso de ferramentas novas, de racionalidades novas e por intermédio da construção e da consolidação de novos atores. É isso que, de forma extremamente resumida, nós estamos chamando nesse trabalho de novo ativismo estatal. Como eu disse e reforço, isso não é um novo modelo de Estado consolidado, isso é apenas e, sobretudo, uma hipótese de trabalho a ser testada, a ser discutida. Nesse novo Estado ativista, qual é o significado do direito, quais são os seus papéis, que funções ele tem e que implicações esse direito tem para a própria construção e consolidação desse modelo de Estado. Para identificar papéis e funções do direito nesse cenário que nós entendemos que é um cenário novo, nós usamos fundamentalmente duas ferramentas de pesquisa. Estudos de caso feitos no âmbito de uma pesquisa chamada LANDS, que em inglês significa Law and the New Developmental State, o direito no novo estado desenvolvimentista, e também uma técnica ou um método que a gente apelidou de engenharia reversa no direito, que é olhar para certas políticas públicas, em especial aquelas consideradas virtuosas ou aquelas consideradas problemáticas, entender que funções são atribuídas ao poder público, à autoridade pública, a instâncias públicas, que funções são atribuídas à iniciativa privada e, nesse raciocínio que vai do resultado para o começo, entender quais são os papéis ou funções que o direito desempenha nesse contexto, nesses contextos de políticas públicas. Isso é o que nós chamamos de engenharia reversa, a função do direito olhada a partir da implementação e não a partir do momento em que a política pública está sendo concebida. E eu acho que isso é o que interessa mais dizer aqui. O que nós estamos vendo é o seguinte, de forma ainda muito ampla, eu procurarei, à medida em que progredirmos aqui, dar mais concretude e mais especificidade para essas ideias. O direito tem desempenhado 4 funções que nós consideramos novas, seja porque elas pressupõem o emprego de ferramentas novas ou de tipos de normas e processos e instituições jurídicas que não havia antes, seja porque elas pressupõem o uso de instituições, normas e processos jurídicos que já existiam, mas com novas combinações, com novas destinações. Quais são essas funções, ou o que nós estamos chamando aqui de funcionalidades do direito nesse cenário de novo ativismo estatal? Primeiro, a função de assegurar flexibilidade, depois, estimular orquestração, potencializar sinergias e garantir legitimidade para as ações de política pública. Explicando muito brevemente o que é cada uma dessas funcionalidades. Direito assegura flexibilidade a políticas de desenvolvimento à medida em que as suas normas permitem experimentação, dão vazão a inovações, não atravancam, não obstam as inovações, facilitam a obtenção de feedbacks entre experimentos e políticas públicas aplicadas, permitem que as políticas públicas sejam, do ponto de vista do seu esqueleto jurídico, sejam capazes de aprender e corrigir a rota de implementação. Isso significa que elas são, do ponto de vista jurídico, menos rígidas.
é como se fosse um metadireito que prevê regras para a sua própria calibragem no momento da implementação. O que nós vimos, eu já vou dar exemplos disso, Mário, é que certas políticas públicas, independentemente de serem novas nesse sentido de pertencerem a este modelo de novo ativismo, ou não exatamente, por razões que a gente não vai discutir agora, independentemente dessas políticas públicas serem de fato novas, o fato é que certas iniciativas que nós observamos permitem flexibilidade desse tipo, permitem revisibilidade e permitem, coisa que não é trivial, porque o nosso direito administrativo de implementação de políticas públicas é muito rígido, muito formalista, permitem um certo acúmulo de conhecimento. Então é isso que nós estamos chamando de um direito que assegura flexibilidade, revisibilidade e acúmulo de conhecimento no momento de implementação de uma política pública. Um direito que estimula a orquestração é um tipo de arranjo jurídico que facilita a coordenação e articulação no âmbito das relações públicas, seja no nível horizontal, entre instâncias do mesmo nível hierárquico ou do mesmo plano federativo, por exemplo, diferentes ministérios, secretarias ou instituições do governo federal que precisam se comunicar, precisam trocar fluxos de informação, sem os quais a eficácia das suas ações fica comprometida. Como é que o direito ajuda ou atrapalha nisso? Ele cria obrigações dessas instâncias dialogarem. Isso é o que nós estamos chamando de um direito que, no nível horizontal, cria mecanismos de orquestração. Isto vale também para o nível vertical, quando as normas jurídicas obrigam a coordenação ou a articulação entre diferentes níveis federativos, entre Estado, município e União, ou entre instâncias de níveis hierárquicos diferentes no plano vertical. Isso, na prática, significa um tipo de arranjo jurídico no qual as normas distribuem com clareza tarefas, elas definem quem faz o quê, de modo que não haja sobreposição, lacuna ou conflito entre agentes encarregados da implementação dessas políticas, e essas normas também obrigam a criação de uma espécie de circuito de comunicação ou de intercâmbio de informação, cuja obstrução atrapalha, de novo, a própria eficácia da política pública, o que significa dizer que, quando ele funciona, a política pública ganha em eficácia. Então, esse tipo de norma, já vou dar exemplos que tornam isso mais claro, esse tipo de norma é um tipo de solução jurídica, vou chamar assim provisoriamente, que faz com que uma espécie de circuito virtuoso se crie, na medida em que, quando essa comunicação se dá, todas as instâncias envolvidas ganham na medida em que elas são responsabilizadas positivamente pelo sucesso da política. Quando alguma delas falha, todo mundo fica com o seu trabalho comprometido e isso prejudica todo mundo. Então, o que é um arranjo deste ponto de vista jurídico virtuoso? É o arranjo que faz com que, quando todo mundo faz o seu trabalho direito, todo mundo ganha e todo mundo leva os louros do sucesso do trabalho. Essa visão pressupõe, portanto, regimes cooperativos, ao contrário de regimes de rivalidade ou de competição entre instâncias ou órgãos de implementação de política pública. Isso também significa direito como maestro ou como forma de orquestração, significa usar normas para compatibilizar programas novos com programas velhos, de modo que não haja sobreposição nesse sentido. Não é o mesmo sentido anterior, é um sentido de que deve ser evitado o convívio de coisas novas com coisas velhas, a não ser que as políticas velhas estejam em processo de extinção. Se elas não tiverem, é preciso articulá-las com as novas. E, dizendo assim, de novo, pode parecer uma trivialidade, mas no campo
da tecnoburocracia estatal, é muito difícil que o direito consiga acompanhar o dinamismo do surgimento e do acúmulo em camadas geológicas de políticas públicas que vêm uma atrás da outra. É muito desafiador do ponto de vista da cabeça do jurista, sobretudo do advogado que trabalha dentro da administração pública, compatibilizar toda essa rede, essa teia de normas novas referentes a políticas públicas novas com normas velhas que dizem respeito a políticas velhas. Por fim, ainda no campo das quatro funcionalidades, eu ressaltaria a ideia de que, se o direito tem a função de orquestrar papéis, funções e atribuições dentro da administração pública, ele tem também, e paralelamente, o papel de potencializar sinergias público-privadas. Então, não é, agora o olhar é entre público e privado, não é dentro da administração pública. Então, o direito, tanto mais virtuoso será em estratégias de desenvolvimento, em especial num certo campo de políticas industriais, quanto mais ele for capaz de maximizar os ganhos e as sinergias existentes entre parcerias público-privadas, evidentemente, quando for o caso de haver parcerias público-privadas, como soluções mais eficazes, mais efetivas do que saídas puramente públicas ou arranjos puramente privados. Nesse sentido, o direito é desafiado o tempo todo a criar regimes de governança colaborativa, seja através de normas regulatórias, seja através de cláusulas contratuais, seja através da mescla de ferramentas regulatórias com ferramentas contratuais. O direito tem esta função ainda muito abstrata de alinhar incentivos e fazer com que, na maior intensidade possível, ganhos públicos sejam compatibilizados com ganhos privados, o que, em outras palavras, como todos sabem, pode ser capaz de alavancar investimento privado, garantir segurança para esse tipo de investimento e, da melhor forma possível, levar investimentos privados a alcance de objetivos públicos. Falando assim parece fácil, mas esses arranjos são extremamente difíceis, de novo, especialmente se levarmos em conta a nossa tradição de direito administrativo rígida do século XIX, que tem uma herança de cultura e genealogia de um direito administrativo francês que não é exatamente compatível com esse tipo de papel. Compartilhar risco, estruturar instâncias híbridas e fóruns de diálogo, interação, cooperação, como, por exemplo, a BDI, é o tipo de arranjo jurídico que representaria um exemplo de uma instituição moldada, criada pelo direito para potencializar sinergias público-privadas. Mas isso não é o último dos papéis, existe mais um, a última funcionalidade que a gente está descrevendo aqui, que não poderia deixar de estar aqui, considerando que ninguém mais hoje em dia considera que o desenvolvimento é alguma coisa preferível na ditadura. Todo mundo inclui no guarda-chuva de requisitos do que é um bom processo de desenvolvimento, um processo de desenvolvimento saudável, desejável, a ideia de que haja participação, controle social, prestação de contas. E isso é uma função clássica do direito. O direito cria canais de participação, de accountability, de transparência. Ele pode obstacularizar ou pode permitir que dessa interação de atores interessados possam surgir inovações, ideias de aperfeiçoamento das políticas públicas que vêm de baixo para cima e chegam por meio desses canais, por meio da participação, aos gestores da política que podem implementá-la desde que haja algum grau de flexibilidade. Em outras palavras, o direito cria canais pelos quais as políticas públicas de desenvolvimento são mais ou menos porosas, mais ou menos opacas, mais ou menos participativas, mais ou menos controláveis pelos diferentes grupos de interessados, de atores, sejam eles os mais organizados e poderosos economicamente, sejam eles os menos organizados e poderosos economicamente. Para usar um referencial conhecido nesse debate de desenvolvimento, é como se
esse direito pudesse assegurar, ao mesmo tempo, uma blindagem contra a captura, né, mas, simultaneamente, não impedir que as interações e uma certa forma de proximidade entre os agentes privados, sejam eles quem forem, e os agentes públicos que implementam a política pública, possam dialogar. É um direito que nem impede a participação, nem permite que os interesses e as agendas públicas sejam capturadas. Nesse sentido, apenas para situá-los, é que a gente tem trabalhado com um referencial criado por dois pesquisadores do IPEA, são o Alexandre Gomide e o Roberto Pires. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo ao professor David Trubeck e ao professor Mário Shapiro, da Fundação Getúlio Vargas. O professor David Trubeck é da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Somos nós três os pesquisadores desse projeto. Nós vemos aqui o seguinte, nesse gráfico, um eixo vertical em que nós temos capacidades políticas. Isso é uma designação genérica para para participação, transparência, accountability e responsividade da política. São os atributos de quão legítima uma política é. No eixo horizontal, nós temos as capacidades técnico-administrativas, quão eficaz ela é, quão flexível ela é, quão capaz de se articular e orquestrar e promover sinergias público-privadas ela é. As quatro diferentes combinações aí são claramente hierarquizáveis do ponto de vista qualitativo. A melhor delas, certamente, é a de número 4, é a política pública com alto nível de capacidade administrativa e com alto nível, perdão, é a número 2, desculpe, alto nível de capacidade administrativa e alto nível de capacidade política. Ela é permeável, ela é participativa, ela é transparente, mas ao mesmo tempo ela é eficaz. Existem cenários intermediários em que a política é muito participativa, mas talvez até por isso ela seja pouco eficaz. O cenário oposto é o cenário em que a política pública é extremamente eficaz ou eficiente, mas ela é blindada, ela não tem participação nenhuma, ela não tem capacidade política. E o pior dos mundos, evidentemente, é uma política pública que nem é eficaz, nem é legitimada ou dotada desse tipo de capacidade política. Quais são os arranjos virtuosos? O melhor dos mundos, portanto, são as políticas do tipo 2. As piores são as políticas do tipo 3. Como é que a gente promove, estimula, corrige ações estou falando sempre, obviamente, do ponto de vista jurídico, para que elas se aproximem o mais possível das políticas do tipo 2. Seriam, numa síntese, um grande desafio. Então, aqui eu vou rapidamente, e com isso eu vou caminhando para o final, eu vou dar exemplos dessas 4 funcionalidades aplicadas a estudos de casos que a gente andou fazendo, seja no campo das políticas industriais, seja no campo das políticas sociais, nas políticas de relações de trabalho e nas políticas de comércio internacional. Cada uma delas, eu selecionei aqui, cada uma delas vai exemplificar um tipo de funcionalidade. Então, a ideia de flexibilidade, ela é exemplarmente ou bastante visível, para não falar de forma tão taxativa, em certos aspectos da política industrial. Isso é um trabalho feito pelo Mário Shapiro, ao observar a dimensão jurídica contratual que o BNDES adota quando ele, usando recursos de inovação, entra, através de acordos de acionistas, na gestão de empresas pequenas e, usando ferramentas tipicamente do direito privado e não do direito administrativo público clássico, ele influencia a gestão das empresas que estão recebendo financiamento do BNDES para induzi-las a um certo regime de governança considerado desejável e levá-las o mais perto possível do mercado de capitais para que elas lá abram seu capital e se tornem mais robustas. Não vou desenvolver isso aqui muito, mas o Mário Shapiro olhou vários elementos jurídicos, sejam eles contratuais, sejam eles regulatórios, e identificou uma série de ferramentas que não exatamente
não são exatamente novas na medida em que elas já existiam antes. Elas são ferramentas do direito contratual já consolidadas, mas elas são novas na medida em que elas não eram usadas para essas finalidades por um banco público, né? Isso, eu devo dizer, representa uma pequena parcela dos contratos do BNDES. Isso aqui é o pedacinho dos recursos que vai para a inovação. A gente sabe que é muito pouco, todo mundo esperaria que fosse muito mais, mas neste capítulo tem coisas interessantes acontecendo do ponto de vista jurídico. Tem um trabalho do Mário Shapiro que deixa tudo isso muito bem explicado e evidenciado, porque ele analisa essas ferramentas todas. E essas ferramentas são basicamente ferramentas de soft law. São ferramentas flexíveis, muito mais baseadas na indução, na recompensa, do que na sanção punitiva. É uma ideia de soft law. Além disso, elas são utilizadas para reduzir risco e permitir que agentes econômicos que de outra forma não se engajariam em atividades inovadoras topem, aceitem correr uma parcela dos riscos, porque contratualmente falando, o BNDES assume a outra parte desses riscos. Isso, de novo, né, para muita gente pode parecer muito óbvio ou muito simples, mas eu insisto, do ponto de vista dos arranjos jurídicos, isso não é trivial, isso nos pareceu uma novidade interessante. Podemos voltar a isso depois, se for o caso. A política social brasileira é um caso interessante de orquestração, e aí o estudo de caso é o Bolsa Família. O Bolsa Família usa ferramentas de gestão descentralizada envolvendo União, estados e municípios, criou entre essas instâncias federativas mecanismos pelos quais elas têm de dialogar. Os municípios basicamente são encarregados do preenchimento dos cadastros que são utilizados pelo nível federal, através da Caixa Econômica do Ministério do Desenvolvimento Social, para distribuir os recursos do Bolsa Família, e o programa não funciona direito se uma dessas pontas não funcionar direito, né? Para isso foi criado, em especial, um índice chamado IGD, Índice de Gestão Descentralizada, pelo qual o nível federal premia municípios que se organizam melhor para encontrar e cadastrar os seus pobres. Quanto melhor os municípios fizeram isso, mais dinheiro eles ganham do nível federal. Um intenso uso de portarias ao invés de leis, com o que isso tem de bom e o que tem de ruim. Portaria é menos discutido na sociedade, é alguma coisa que acontece mais à margem do debate mais público, mas ela é muito mais flexível e eu não preciso mandar para o Congresso Nacional um novo projeto de lei. Quando eu quero mudar uma portaria, eu internamente mudo a portaria. Nós temos observado formas de pactuação informal em espaços formais dentro da administração pública. O que a gente enxerga é que os gestores da assistência social, do Bolsa Família, têm se encontrado em conferências nacionais e eles têm usado essas instâncias de conferência, de encontros, para pactuar certas ações e combinar certas medidas, e este tipo de pacto informal diminui o grau de tensão e de contestação das decisões tomadas mais adiante. Quando você combina antes, você tem menos briga depois, essa é a ideia. O próprio uso das condicionalidades representa uma inovação do ponto de vista da gestão da política social no Brasil. Nunca se fez política social dessa forma. Você dá o dinheiro e a pessoa, como condição para receber o dinheiro, tem que levar o filho na escola. Isso é o tipo de arranjo jurídico que é absolutamente incomum na nossa história de política social, que é clientelista, que é política de balcão, que é centralizada. Enfim, tem toda uma história de política social corporativista, patrimonialista, enfim. Tem umas novidades, em outras palavras, interessantes, e o que a gente enxerga é que esse tipo de arranjo tem tornado um pouquinho mais denso, um pouquinho mais robusto o nosso estado de bem-estar social, porque ele combina políticas focalizadas com políticas universais, sem tratá-las como antípodas, como coisas antagônicas. No campo da regulação, dos padrões de segurança e saúde do trabalhador, alguns estudos como esse do Roberto Pires mostram que o Ministério Público do Trabalho, em algumas experiências piloto, está trocando um tipo de fiscalização e regulação baseada no porrete
por um tipo de regulação baseada numa tentativa, são grupos piloto criados especialmente para essa finalidade. Esse é um estudo de caso interessante que mostra que no estado de Pernambuco houve uma considerável redução no nível de trabalhadores que se acidentavam e morriam, por exemplo, eletrocutados em usinas hidrelétricas ou em estações de distribuição de energia elétrica, porque ao invés dos fiscais do trabalho irem lá e multarem recorrentemente os donos das empresas, os patrões, por não observarem a legislação trabalhista, eles passaram a adotar um outro tipo de postura, um outro tipo de abordagem, pelo qual eles começaram a tentar entender por que esses padrões e essas regras não estavam sendo cumpridas. E o que é interessante dessa história é que o Ministério Público, nessa experiência piloto, autorizou os seus fiscais a, de forma controlada e limitada, não impor sanções e, ao invés de impor sanções, negociar a resolução dos problemas sem o uso dessa ferramenta punitiva. Então, não está funcionando, vamos ver por que é que não está funcionando, vamos ajudar a empresa a consertar o que está problemático, e isso nos remete a uma discussão sobre ferramentas regulatórias e racionalidades jurídicas de regulação. Teve uma intensa cooperação, um intenso diálogo, um circuito de sinergia público-privada nesse caso. Dessa interação resultou um diálogo pelo qual o regulador teve acesso a uma série de informações às quais ele não teria tido acesso se não fosse esse relaxamento controlado e limitado do uso de sanções e de multas. Houve um período de experimentação que foi estudado de forma consistente por pessoas que observaram isso do ponto de vista acadêmico, e o resultado dessa história nós tivemos uma significativa redução no número de trabalhadores acidentados e em casos de fatalidade envolvendo o acidente do trabalho, porque as causas desses acidentes passaram a ser enfrentadas pelo próprio regulador de maneira um pouco mais cuidadosa, mais inteligente, mais articulada e menos adversarial em relação ao agente regulado. Eu posso de novo explicar isso com mais detalhes, se for o caso. Por fim, no campo do comércio internacional, o que é que nós estamos observando? A ideia de que o Brasil tem tentado interpretar a legislação de comércio internacional de forma criativa, sem negar a autoridade e a existência de uma Organização Mundial do Comércio, como vários países por muito tempo fizeram, e, por outro lado, sem aderir à OMC de forma voluntarista, de modo a se desproteger do ponto de vista doméstico. Então, diferentemente, por exemplo, do México, que aderiu à ALCA e depois ao regime de comércio internacional de forma extremamente voluntarista e não se protegeu, não conseguiu garantir mecanismos internos de proteção mínimos ou de estímulo à competitividade, e tampouco fizemos como durante muito tempo fez a China, que simplesmente não participava da OMC. O que o Brasil fez num estudo de caso interessante? Partiu do pressuposto, isso é uma frase da Alice Amsden, de que na OMC o latido é pior do que a mordida. Então, as ameaças e o discurso, a retórica de que se os países não rezarem a cartilha da OMC, eles vão se dar mal, é mais latido do que mordida, no seguinte sentido: se você treinar e capacitar os seus diplomatas e treinar e capacitar bem os seus advogados para entender a legislação de comércio internacional e poder usá-la criativamente, você consegue jogar o jogo do comércio internacional sem promover liberalização excessiva. Você consegue se proteger na briga de foice que é a disputa por mercados e o comércio internacional de modo geral. O caso exemplar disso é a discussão que nós tivemos há alguns anos por conta da quebra de patentes ou da flexibilização dos patentes do tratamento, das políticas públicas de tratamento de HIV/AIDS. O que o Brasil fez aí foi extremamente engenhoso. O Brasil, depois de passar alguns anos treinando os seus advogados para litigar na OMC
de forma mais inteligente e criativa, conseguiu, coisa que não fazia antes, coisa que vários países em desenvolvimento nunca conseguiram fazer, cavar espaço de manobra. Essa foi o resultado, né? Nós conseguimos alargar o campo de manobra para a implementação de medidas consideradas relevantes no plano doméstico e conseguimos, no plano jurídico, mostrar que elas não violam as regras de comércio internacional, porque nós interpretamos essas regras de forma robusta, mas de forma também criativa, criando interpretações, e o que isso significa é que vale a pena capacitar jurista, porque existe uma inteligência jurídica por trás do desenvolvimento em vários campos e também neste, no campo das políticas de comércio internacional. Então, resumindo um pouco a ópera, o que nós estamos fazendo é perseguir uma agenda de trabalho, que é em larga medida uma agenda metodológica, porque ela precisa construir categorias analíticas desse tipo, dado o atraso relativo que os juristas têm nesse debate. Os juristas, isso é mais estudo de caso e trabalho qualitativo do que qualquer manipulação de dados quantitativos. A gente não fez regressão, a gente não fez estudo econométrico, a gente não fez survey. Isso são estudos de caso, né? É uma agenda, portanto, em larga medida metodológica, mas ela também tem uma dimensão substantiva na medida em que ela vem identificando novas funcionalidades para o direito na implementação de políticas públicas. Elas são promoção de sinergia público-privadas, orquestração e coordenação de entidades e instâncias públicas, assegurar legitimidade, participação, accountability e transparência das políticas e assegurar revisibilidade, flexibilidade, capacidade de incorporação de aprendizado e calibragem para as normas jurídicas. E o que nós entendemos é que isso é apenas o começo de uma longa trajetória de pesquisa que nós gostaríamos de disseminar e, obviamente, aperfeiçoar, melhorar, porque isso aqui é apenas um pontapé inicial. Eu acho que isso não é uma teoria, está muito longe de ser uma teoria, não tem essa pretensão, e acho que esse tipo de abordagem pode ser seguramente aperfeiçoada, melhorada, e quanto mais os juristas se envolverem em trabalhos multidisciplinares, com sociólogos, com engenheiros, com economistas, com cientistas políticos, antropólogos, etc., mais eles, ou melhor, nós, vamos aprender a fazer pesquisa e tentar entender que o desenvolvimento, em última análise, é, sem dúvida, resultado de escolhas políticas acertadas, de instituições funcionais, mas também de calibragem e arranjos jurídicos funcionais e eficazes, né? Em última análise, sem que nós saibamos exatamente por quê, a nossa hipótese de trabalho, que nos parece consistente, é que o direito faz diferença, como você bem disse no início, Mário, faz toda a diferença no desenvolvimento. Ele pode atrapalhar muito, ou ele pode desobstruir, lubrificar, ele pode facilitar, catalisar e instrumentalizar essas políticas, sejam quais forem os objetivos finais. Nós não estamos discutindo aqui se desenvolvimento é inovação, se desenvolvimento é direitos humanos, se desenvolvimento é proteção da floresta ou do meio ambiente. Nós não entramos no debate finalístico. Nós estamos entendendo que o direito será sempre instrumentalmente útil, daí uma visão funcional, aplicada. Evidentemente, o direito tem outros papéis, ele, em última análise, também define o próprio significado do desenvolvimento, por exemplo, na Constituição, por exemplo, em normas, ele cristaliza sentidos para desenvolvimento, mas a nossa abordagem aqui é instrumental funcional. Quais são os papéis que ele pode desenvolver em estratégias, em percursos, em trajetórias como essa que o Brasil está vivendo desde o começo da década de 2000, em que algumas coisas novas aconteceram. Nós diagnosticamos isso, como eu disse há pouco, como um novo ativismo. Tem gente como Bresser Pereira que já está chamando de novo desenvolvimentismo, já tem gente teorizando, né? A gente não quis teorizar, a gente não tem elementos para dizer que isso é algo do ponto de vista teórico novo, mas seguramente certas iniciativas e ações que nós estamos observando combinam ações, arranjos e normas jurídicas de um jeito diferente, e nos valeu
nos pareceu que valeria a pena entrar nisso. Então, eu quero encerrar por aqui para poder ter um tempo de discussão, ouvir eventualmente as pessoas que tenham curiosidades e perguntas a fazer e estão nos vendo aqui pela internet, ouvir as pessoas que eventualmente estejam aqui e queiram discutir comigo isso que eu apresentei de forma muito rápida e esquemática, mas que está devidamente explicado num trabalho que eu gostaria de disponibilizar para vocês e, enfim, se o observatório quiser colocar à disposição do internauta ou dos seus parceiros, dos seus visitantes, eu queria depois mandar para vocês. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Diogo. Sim, o nosso site, uma das coisas que mais funciona é o acesso a material, seja os vídeos das apresentações, seja as transparências. Então, a gente pode disponibilizar lá sem problemas. Aliás, uma satisfação. Quem tiver fazer alguma pergunta, eu tenho um caminhão aqui de perguntas, então quando eu passar para a plateia, senão eu vou monopolizar aqui. Por favor, só peço para se identificar, porque os nossos internautas, eles precisam saber quem está falando. Meu nome é Leonardo, sou doutorando em Engenharia de Produção pela Poli. Diogo Coutinho, primeiramente quero parabenizá-lo pela apresentação e pela pesquisa. Você frisou em alguns momentos que existe criando-se uma agenda nova do direito para o Brasil, mais relacionada à questão do desenvolvimentismo, da regulamentação para a inovação. Eu tive em Cambridge e acompanhei um debate de como algumas empresas, algumas tecnologias estão à frente da capacidade dos estados de regular, inclusive do direito. Aí o caso paradigmático é o caso do Google, com aquele Street View, em que ele teve acesso a informações públicas, a informações das pessoas, etc. E só depois de muito tempo o Estado reconheceu isso, aí fica com a questão de como regular e como julgar o Google, nesse caso, era muito complicado. Eu gostaria de saber se essa questão da relação entre o direito e o desenvolvimento, essa defasagem, é só relacionada ao Brasil ou isso também está relacionado aos outros países? Vamos fazer uma sequência. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Demetrio Toledo, aqui do Observatório. Obrigado, Diogo. Super interessante sua apresentação, muito instigante. Eu queria mais pedir da sua parte um comentário. É claro que você já um pouco adiantou a resposta na sua apresentação, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que me parece ser resistências, né, dos juristas brasileiros a duas coisas. Acho que, de modo geral, a política partidária democrática e também, mais sobretudo, aqui especificamente, uma certa, digamos, ideias que não são muito convergentes com o funcionamento de mercados modernos por parte dos juristas. Então, estou pensando na questão da inovação e como os juristas veem, por exemplo, políticas e mesmo atividades econômicas que visam a inovação, dado alto risco embutido nesse tipo de ação. Então, um pouco, eu falo sem ser jurista, sem ser advogado, mas pelo que eu acompanho da discussão e do que vem acontecendo, parece haver uma certa resistência por parte dos juristas a permitir uma maior liberdade dos agentes de mercado. A impressão que eu tenho é que isso tem muito a ver com as ideias, com a formação, com o espírito das leis no Brasil. Então, um pouco isso. Pedir um comentário nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer uma bateria e você dá um arranque. José Carvalheiro, professor da Medicina de Ribeirão Preto, da USP, assessor da presidência da Fiocruz, e, no contexto da pergunta que eu vou formular, eu fui presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública até 2009, e, nesse sentido, eu tive que interagir com o Supremo Tribunal, né? Mas, primeiro, eu queria cumprimentar o Diogo pela apresentação.
importantíssima na medida em que ele mostra como se estabelece uma rota para estudos empíricos, não é, que nos interessam. Não é? Se interessa a área de direito, interessa sobremaneira as outras áreas. Evidentemente que para nós é fundamental, eu comento isso da ótica da saúde, né? Da nossa ótica é fundamental que não apenas nós, de uma maneira amadorística, né, enveredemos por um terreno dessa natureza, como o inverso que seja o mais natural. Nós temos, de uma certa forma, com uma área empírica para tratar dessa questão, já uma tradição consolidada, não é? Que ela se inicia com o esforço de direito sanitário, inicialmente na nossa Faculdade de Saúde Pública da USP, com a professora Sueli Dalari e os seus colaboradores, mas que não se restringe à USP. Hoje ela se espalha. Eu me lembro que, a época em que fui vice-presidente da Fiocruz, na Fiocruz tem um grupo forte, né, que trabalha já na área do direito sanitário. Eu queria ouvir Bom, é evidente que todas essas coisas que foram apresentadas são fantasticamente evidentes na área da saúde, né? Esse bottom-up, a existência dos nossos conselhos, enfim, a regulação, né, a tentativa de estabelecer a relação público-privado, a criação de agência regulatória para cuidar, não é, do setor privado na área da saúde. Mas o que eu queria era remeter ao processo constituinte, não é? Quando havia várias propostas de reforma. Não é? Todas elas, quase, eu diria que até hoje seguem pendentes. A reforma agrária, a reforma jurídica, a reforma política. Então, das reformas, salvo melhor juízo, a única que teve sucesso foi a nossa, a reforma sanitária, que teve, no Carlos Santana, que era uma liderança do Centrão, um aliado, não é? Que permitiu que se aprovasse o SUS, né, na Constituinte e, portanto, na Constituição, o Sistema Único de Saúde, que adere ao welfare state, não é? Que é uma tentativa, e que isto, evidentemente, na sua implementação, encontrou diversos percalços. E, geralmente, isto depende da interpretação da Constituição. Então, a judicialização da saúde, que é um tema ainda atual, mas que foi mais álgido em anos anteriores, por isso é que eu tive que intervir. Eu era presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública. E o Gilmar Mendes era presidente do Supremo. Isto ia se complicando de tal forma que ele fez uma audiência pública, ele fez uma consulta pública e eu inscrevi a minha entidade como amicus curiae, e eles não aceitaram. Eu indicava como o nosso interlocutor para ir lá falar o José da Silva Guedes, que tinha sido presidente da minha associação antes, que tinha sido presidente do INAMPS, não é? Que era assistência médica da Previdência Social, e que tinha sido secretário do estadual, do Estado de São Paulo, de Saúde, e secretário municipal. Portanto, tinha tudo. O Gilmar Mendes não aceitou a nossa indicação, mas convocou clínicos importantes de nomeada nacional, cirurgiões importantes de nomeada nacional. Então, eu queria ouvir um pouco um comentário seu a respeito da maneira como isto se trabalha no interior do sistema jurídico para ouvir, né, interlocutores essenciais para fazer discussão desta natureza. Agora, de toda forma, eu me congratulo com esta iniciativa da Faculdade de Direito. Não por acaso é a nossa Faculdade de Direito que avança num terreno que, para nós da área da saúde, é fundamental encontrarmos parcerias do outro lado, que a gente faz isso quase que de uma maneira improvisada. Não é? A gente é quase um amicus curiae, não é? E improvisado, sem um conhecimento jurídico suficiente para poder ser um amigo de fato. Né? Bom, Diogo, só para fechar aqui, acho que duas coisas assim que eu acho que valeria a pena ressaltar na tua abordagem, né? Ilma, se o Mário Shapiro estiver nos vendo aí, olá. O Mário me convidou, eu nem sei se eu estava no IPEA, na BDI,
acho que ainda no IPEA, quando estava se discutindo lá a formulação da pizza, eu não lembro que altura do campeonato, para ir fazer uma discussão lá no direito da GV que estava se constituindo. Eu nem sabia que existia, não falei isso na hora, mas enfim. E ver assim, mas que caça esses caras querem, entendeu? Mas vamos lá, porque eu ia em tudo quanto é lugar, me convidava, eu ia, era uma das minhas funções, né? Ajudar a fazer a difusão, mas a conversa foi muito, muito interessante, tá? O que eu assim, achei interessante, você tem uma abordagem, não sei se eu vou falar assim de uma forma rigorosamente precisa, mas assim, me parece que é o direito enquanto uma relação, e não enquanto uma lei cumpra-se, né? Mesmo porque o que é o cumprir a lei e tal, passa por interpretação, etc. Tá? E isso, aparentemente, seu conceito, sua ideia, não sei exatamente, de soft law, tem a ver um pouco com isso. Quando você coloca aquela... sobre a OMC, tá certo? Né? Que é um pouco isso, é cavar o espaço. Tem um regulamento, mas o regulamento não é... aliás, que está aí projetado, o regulamento é algo que sofre interpretações, sofre pressões, etc. E como ele é, digamos, colocado em prática, pode depender, né? Algumas coisas que eu queria um pouco pontuais, tá? Por exemplo, a ideia de não punir e negociar soluções que você colocou no caso do Ministério do Trabalho, isso não pode colocar, um funcionário público não poderia colocar um senão dizendo que ele não punir, negociar a solução, ele está sendo conivente ou algo do gênero, né? Porque eu já ouvi isso, né? Eu queria, por exemplo, me parece que há na sociedade, numa análise mais rasa, tá? Vou dizer que seja homogênea, mas tem muita gente que diferencia entre, por exemplo, uma política social tipo Bolsa Família e uma política industrial. Porque, aparentemente, na superfície das coisas, o beneficiário do Bolsa Família são os pobres, tá? E o beneficiário da política industrial são as grandes empresas, que já têm tudo e estão nos explorando, etc, etc. Tá? Eu não sei se na abordagem de direito ou no direito enquanto relação esse tipo de coisa pesa. Tá? Porque uma das críticas que se fazia, hoje se faz menos, né? Sobre políticas industriais, tá? Vai beneficiar os mesmos de sempre, é melhor jogar o dinheiro do helicóptero do que ficar dando para a empresa, e, enfim, aí coisas que vão por aí. Tá? Na minha experiência, quando a gente estava finalizando a redação do que veio ser lá o documento de diretriz de política industrial da PITSE, né? Nós temos uma reunião com o Itamaraty. Itamaraty, leia-se, na época, acho que já faz tanto tempo, eu posso dar nome aos bois, tá? O pessoal que negociava, ainda negocia na OMC, que era o Clodoaldo Guenei e o Azevedo. Tá? Não sei se você teve contato com eles. Tá? E de uma certa forma, eles são nossos advogados lá. Né? Acho que é uma boa imagem. Mas entre uma conversa e outra com o pessoal do Itamaraty, eles desceram o cacete no documento, certo? Algumas coisas muito corporativas, outras muito interessantes, né? Mas entre uma coisa e outra, eles tinham comentado que não era muito comum discutir com o pessoal que ia negociar qual que era a lógica da coisa. Então, alguns acordos que o Brasil fez, por exemplo, eles tinham que tomar decisão, eles não tinham a menor ideia, assim, do que os empresários, do que o governo, por exemplo, no acordo Brasil-México. Então, tinha empresário puxando, associações puxando para entrar um segmento, outras para não entrar, né? E eles sem nenhuma orientação. Então, sem orientação, você não faz nada, certo? Obviamente, eles têm uma postura mais conservadora, e é uma coisa estranha isso. Tá? Então, se você puder comentar um pouco sobre essas coisas, e eu já te passo uma pergunta que chegou da internet, do Pablo Ibanez, tá? Que pergunta... O Pablo Ibanez é do Departamento de Geografia, né, aqui da USP, né, da FEFELESH. Ele pergunta o seguinte: como ficaria o processo
que vem ocorrendo na Lei 8666, a Lei 8666, a Lei de Licitações, né, do ponto de vista dessa visão renovada do direito? O processo, tem sido bem arquitetado? O senhor apontaria lacunas? Não sei se você está por dentro disso. A Lei 8666 movimenta paixões, né? Mas, enfim, acho que é uma das que coloca uma certa certas restrições à relação entre o público e o privado. Bom, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado pelas perguntas que foram feitas, muito interessantes, muito instigantes. Vou tentar respondê-las na própria sequência, que eu fui anotando aqui, começando pelo Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela sua pergunta, pela sua curiosidade. Eu diria o seguinte: não é incomum, não é tipicamente brasileiro que o direito tenha dificuldade de acompanhar certas dinâmicas de mercado, de inovação, porque a gente sempre imagina o direito, vamos chamar assim, subindo de escada e a realidade subindo de elevador, né? Tem uma imagem que é como se o direito procurasse quase sempre regulamentar as situações e a vida a posteriori, né? Como a inovação e certas dinâmicas de mercado são muito velozes, muito imprevisíveis e muito dificilmente pré-determináveis ex ante, ou seja, antes de acontecerem, né? E como boa parte dessas inovações depende justamente de não haver empecilhos formais, jurídicos, burocráticos que procurem amarrá-las de antemão, o que eu entendo é o seguinte: o que o direito precisa ter, se você quer ter mais inovação, é um certo grau de flexibilidade para que as normas, os arranjos jurídico-institucionais no campo da inovação, por exemplo, né, nós estamos falando disso, não sejam obstacularizados, atrasados por características formais ou burocráticas, excessivamente burocráticas, relativas ao campo do direito. Ou seja, o direito não pode, se ele não consegue se antecipar, ele não pode atrasar ou atrapalhar. Isso é o mínimo que ele pode fazer. Então, o que a gente vê é que em áreas muito dinâmicas, as normas jurídicas regulatórias ou contratuais, ou mesmo decisões de tribunais, tendem a ir menos na especificidade do padrão tecnológico ou técnico e são normas mais de resultado. Então, é menos comando e controle, mais performance. Então, você tem que criar um arcabouço que permita a inovação, o que, como a inovação não é uma coisa trivial, que custa caro, que tem risco, que você não sabe se vai dar certo, no mínimo o direito não pode atrapalhar. Se ele puder ajudar, criando mecanismos pelos quais se possa oferecer financiamento. O exemplo para mim maior disso é a inoperância da norma que está contida lá na lei de inovação, que permite que a patente de uma invenção seja compartilhada entre a universidade e a iniciativa privada, o empresário inovador, que seria uma revolução jurídica interessante. Se eu puder fragmentar o regime de patente, que ou é de um ou é de outro, para ele ser dos dois, eu crio incentivos e sinergias positivas para a universidade e para o mercado, para o empreendedor privado. Mas essa lei, em especial essa norma dessa lei, tem uma eficácia muito reduzida. O que a gente ouve é que é muito difícil usar a patente dessa forma, porque, entre muitas outras razões, o nosso sistema, a nossa burocracia de patente não consegue acompanhar essa inovação que a lei trouxe e está amarrada, presa numa espécie de path dependence jurídica, que é, em larga medida, o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tenta se renovar,
que é constantemente objeto de discussão e de debate público sobre como pode ser aperfeiçoado, mas eu vejo que, para usar uma ideia trazida aqui pelo Mário, né, se você olha o direito como relação e menos formalmente como cumpra-se, né, se você vê como nós do direito dizemos, o direito em ação e menos o direito no livro, né, mais law in action, menos law in books, o que aparece é esse tipo de solução, de reflexão, né, menos baseada no lícito, no ilícito, no pode, não pode, no legal, ilegal, no constitucional, inconstitucional, e mais baseado no como pode. Como é que pode? Existem soluções que permitem, que são mais funcionais e que permitem, por exemplo, que essa patente possa ser compartilhada de uma forma mais rápida, mais eficaz. O que está atrapalhando? Quer dizer, esse é o tipo de trabalho que a gente faz, e como o Mário bem disse, esse é um tipo de jeito de olhar para o direito que certamente não é o mais comum. Não é o mais comum, não porque ele não seja importante, é porque, por uma questão ancestral, por causa do nosso bacharelismo, né, os juristas não são treinados para isso. Mas, se você pegar um curso sofisticado de propriedade intelectual numa universidade de primeiro mundo, o que o professor vai dizer para o aluno? Né? Você não pode amarrar a estrutura jurídica excessivamente, e se você amarrá-la demais, se você predeterminar o padrão técnico demais, se você for muito rígido no uso da sanção, se você for extremamente rígido no sentido de querer engessar situações que são cambiantes, você não tem inovação. Então, o direito tem um papel para jogar aí. O difícil é botar isso em prática e encontrar formas realistas de operacionalizar isso, e isto me leva para a pergunta do Demétrio. Tem uma enorme resistência dos juristas em implementar soluções desse tipo, o medo do sujeito ser processado por prevaricação, coisas suscitadas pelo Mário Salerno, são extremamente frequentes, né? Se, por um lado, a nossa democracia ganhou com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Geral da União, com os órgãos de controle, por outro lado, isso botou um medo, né, em todo mundo, e as pessoas se tornaram, os juristas em especial, eles em primeiro lugar, se tornaram extremamente conservadores, porque eles estão na linha de frente desses órgãos de controle, então eles são os primeiros a adotar soluções pouco arrojadas, e, na dúvida, vamos ser conservador, o que significa dizer que, na dúvida, não pode, né? Então, isso é um problema de cultura que, paradoxalmente, tem a ver também com o fato de que o Brasil é um país com instituições de controle mais avançadas e mais presentes, né? Pensar sobre isso me leva à sensação de que a gente precisaria de uma grande reforma que vai muito mais além da 8666, da lei de licitação. Seria uma reforma para repensar, em larga medida, todas as regras que organizam a administração pública. Isso não precisa ser feito de uma vez só. Medidas incrementais estão sendo adotadas. Essa lei de inovação, apesar das suas limitações, é um exemplo disso. As leis e arranjos de PPP, parceria público-privada, que estão sendo adotadas, são sinais disso. Então, não é um cenário em que está tudo tão ruim, não é um cenário em que está tudo mudando para o bem na velocidade em que a gente desejaria. É um cenário extremamente complexo em que certos avanços acontecem simultaneamente, é uma série de retrocessos, e, portanto, isso é muito difícil de observar no todo. Daí porque a nossa estratégia, e não podia ser outra, é olhar pontualmente, seletivamente, casos de sucesso e casos de fracasso retumbante em políticas públicas que não podiam dar errado. Então, olhar o que está dando certo e o que está dando errado e tentar diagnosticar se este sucesso ou esse fracasso tem um componente jurídico, ou em que medida o sucesso ou o fracasso é razoavelmente atribuível ao DNA jurídico daquela política pública, daquela ação que nós estamos estudando. Acho, Demétrio, que, por conta desse traço
de origens jurídicas, culturais, históricas, né? Nós temos enorme dificuldade em pensar o direito como viabilizador de transações privadas e, portanto, de investimentos privados. Isso está muito associado a uma certa ideologia jurídica de que o Estado precisa regular e ordenar, e na minha visão muito ácida e crítica, isso é uma forma de corporativismo dos juristas. Os juristas querem se valorizar e eles querem dominar uma tecnologia sem a qual o mundo não anda. Eu outro dia estava lendo um trabalho de professores de direito que tentam investigar a origem jurídica dos países que, digamos assim, têm dado mais certo em termos de desenvolvimento. Os países, eles dizem o seguinte: países de tradição jurídica anglo-saxã são países em que o direito tem mais a função de criar regras do jogo e resolver disputa do que a função de implementar objetivos. Então, é uma visão bem sintética que mostra que o direito anglo-saxão é mais resolvedor de problema e o direito romano-germânico, de uma outra linhagem, de uma outra tradição continental, napoleônica, que vem de um código extremamente robusto que o Napoleão fez, entre outras origens, tem também origens mais remotas no direito romano, é um direito de implementação de objetivo. E entre a implementação de objetivo e a resolução de problema, o que esses autores que têm um viés liberal extremamente marcado dizem é que o direito mais eficiente para o desenvolvimento é o direito que resolve o problema, não o direito que implementa solução. Minha visão é crítica em relação a esse tipo de conclusão, que me parece muito apressada, mas concorda com o diagnóstico de que o nosso direito, a nossa cultura jurídica é tipicamente, né, de ordenação e, portanto, de muita preocupação e resistência quando se trata de desordenar ou de simplesmente desregular. E o que eu acho que é o grande debate entre advogados, ou que poderia ser um debate muito importante, é o seguinte: mais Estado, mais direito, mais regulação, menos Estado, mais competição, mais mercado, não é uma questão, né, anterior ou de princípio. É uma questão concreta e aplicada. Depende do setor. Medicamento, né, precisa de mais regulação do que um mercado de gravata. O mercado de serviço financeiro precisa de mais regulação do que o mercado de restaurantes. E isso os juristas têm enorme dificuldade de entender, são as características concretas de cada setor da economia que deveriam determinar a quantidade e a qualidade das normas jurídicas que regulam cada setor, e não o contrário, e não uma regra a priorística, binária, ideológica, do tipo eu sou desenvolvimentista ou eu sou um liberal fervoroso. Eu tenho uma certa restrição, uma certa ceticismo com esse tipo de visão que certamente contamina cabeças jurídicas. Professor Carvalheiro, eu agradeço a sua pergunta, muitíssimo interessante seu depoimento sobre a tentativa de participação nessa audiência pública. Eu acho o tema da judicialização da saúde um dos mais interessantes. Tem uma visão bem cética e crítica em relação a isso. Eu acho que os tribunais mais atrapalham as políticas públicas de saúde do que a ajudam, pela simples razão de que os tribunais têm concedido remédios e tratamentos, sobretudo para as classes médias e altas, que têm dinheiro para contratar advogado e para pedir remédio que os pobres não conseguem pedir, e são basicamente remédios caríssimos. Explode o orçamento da saúde de vários estados. O Estado de São Paulo criou uma farmácia para dispensamento de remédio só para decisão judicial. Eu participei de uma banca de mestrado em que a pesquisadora, entrevistou as pessoas que frequentavam essa farmácia, e é tudo classe média alta para cima. Então, quando o rico precisa de remédio caro, né, e esse remédio não está disponível no SUS, ele entra na justiça para conseguir esse remédio, e isso me parece um desvirtuamento da política pública de saúde. Então, tem um debate interessante aí sobre a judicialização, e por trás dele tem um debate sobre separação de poderes. O que o judiciário tem a ver
com política pública. O judiciário está capacitado para alocar recursos de saúde? Eu sou daqueles que acredita que o juiz tem, numa situação como essa, em que existe a política pública, e com todos os defeitos o SUS é uma política pública formidável, eu sou daqueles que acham que o juiz não tem que fazer alocação de recursos em política pública. O juiz tem que ver se a política pública está funcionando, se ela tem discriminado alguém de forma desarrazoada, se ela está sendo observada. E é isso que ele tem que controlar, se ela está sendo bem implementada e se ela está discriminando. Se quem vai ganhar remédio é o fulano ou o cicrano, eu não acho que o juiz tenha que intervir, mas esse é um grande debate. Tem estudos empíricos mostrando, basicamente, que o judiciário tem causado injustiças na medida em que ele interfere nessas ações e dá, em geral, ganho de causa para quem está pedindo. No Brasil, é muito difícil você não conseguir um remédio na justiça se você o pedir, e tem casos escandalosos de gente que consegue tratamentos caríssimos, do tipo $6.000 por dia, para tratar doenças raras em Houston ou em Cuba. O sujeito vai ao judiciário e consegue isso. Isso é o fim da picada, isso é inaceitável. Uma outra palavrinha sobre a tentativa de participar num amicus curiae no Supremo. Eu lamento que o senhor não tenha conseguido emplacar uma participação. Uma pessoa que estava extremamente capacitada. Pois é, e os critérios ainda de aceitação dos amici curiae no Supremo variam um pouco conforme o ministro relator do caso. Existem alguns requisitos formais, mas eu acho uma pena que o senhor não tenha conseguido participar. Mas, de qualquer modo, eu só queria dizer que eu acho positivo que o Supremo tenha feito audiências públicas, desde que essas audiências públicas sirvam para, de fato, influenciar a reflexão dos ministros. Porque não adianta, por exemplo, como diz um amigo meu, os ministros pegarem um avião, sobrevoarem a Raposa Serra do Sol, verem o conflito, verem a questão da demarcação da terra a olhos ao vivo, mas na hora de julgarem sempre do mesmo jeito, como eles sempre fizeram, sem um olhar atento à realidade. Então, a audiência pública ela pode ser um instrumento interessantíssimo, desde que ela não seja palavras ao vento. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da anencefalia, tem uma outra orientanda que olhou isso recentemente, a permeabilidade do Supremo a argumentos que vêm da sociedade civil é baixa. Você tem que fazer uma mágica no Supremo para chamar a atenção dos ministros numa audiência pública, porque, caso contrário, aquilo vira, ou tende a virar, um mecanismo pelo qual muitas pessoas vão lá, muita gente fala, os ministros não anotam e não ouvem. E depois eles julgam do mesmo jeito formal e tradicional como eles sempre fizeram. Então, se for para inglês ver, qual é o sentido de ter audiência pública no Supremo Tribunal Federal? É uma pergunta que eu me faço. Nesse momento há uma aproximação, que eu sei, entre o Ministério da Saúde e o Supremo. Não sei que ponto está, mas há um entendimento preliminar, pelo menos. Mário, eu gostei bastante dessa do seu olhar, da sua definição de direito como relação. É justamente disso que a gente está tentando tratar, em oposição ao cumpra-se a lei. Né? Esse olhar dinâmico que a gente chama de funcional é exatamente a lente pela qual a gente tenta entender o direito no desenvolvimento e, sem dúvida, como eu mencionei, antecipando um pouco essa resposta, existe uma série de dificuldades que conspiram para que experimentalismos desse tipo sejam adotados na administração pública, entre eles o medo de prevaricar, de ser punido. E é por isso que, nesse caso do exemplo da fiscalização do trabalho no estado de Pernambuco, foi tão importante que houvesse uma autorização formal ou uma experimentação que veio do chefe. Disse: olha, vocês aqui, desse grupo enorme de fiscais do trabalho, vocês vão continuar trabalhando como sempre trabalharam, mas vocês aqui, meia dúzia, vão participar de um projeto piloto e vocês estão autorizados
a aplicar menos multa. Se for necessário, eu vou combinar isso com o Ministério Público ou com os órgãos de controle, vou avisar, porque eu preciso proteger a mim mesmo e a vocês que vão experimentar isso. Ou seja, não dá para fazer isso de forma improvisada. Mas existem casos, e tem gente estudando isso, em que projetos piloto conseguem eliminar esse tipo de risco. Quando se começou a adotar no Brasil mecanismos de delação de cartel, o grande medo da autoridade antitrust, do CAD, era o seguinte: eu combino com o sujeito que ele não vai ser punido se ele delatar os companheiros dele de cartel. Mas eu não posso assegurar que o Ministério Público não vá para cima dele depois, porque eu não combinei isso com o Ministério Público. Houve um convênio entre a Polícia Federal, o CAD e o Ministério Público, pelo qual o Ministério Público aceitou que, numa flexibilização inédita do direito penal, não haveria punição naqueles casos em que o membro do cartel colaborasse. Por que não expandir isso? Isso não é uma quebra do Estado de Direito, né? Isso não é causador de insegurança jurídica e isso não é o caos. Isso pode acontecer de maneira controlada, de maneira bem feita. E eu acho que isso mais do que punir tentar olhar para frente. Olhar para frente e melhorar. E aí, Leonardo, olhar para frente no sentido de antecipar soluções jurídicas ao que está vindo também, né? Finalmente, em relação ao questionamento do Pablo, a quem eu agradeço, eu já conversei com ele em outro momento e agradeço a tua audiência, Pablo, e te mando um abraço. Eu não estou acompanhando muito de perto, não, a discussão sobre a reforma da Lei 8666, mas o que eu ouço é que ela é um grande entrave, ela é extremamente criticada por muita gente e eu espero muito que ela seja aperfeiçoada num debate legislativo aberto e transparente. Eu sei de várias travas e obstáculos que ela impõe à contratação, né? E quem trabalha na universidade pública vê isso, né? Você sabe que lá na Faculdade de Direito a gente tem um monte de mesas de computador para canhoto, porque na licitação era o preço mais baixo, então tinha um monte de mesa de canhoto, então você tem que trabalhar, os destros trabalham com o braço cruzado. Isso é o cúmulo, né? Isso é o exemplo mais caricato de uma licitação mal feita ou de uma lei que engessa mecanismos de contratação. Estou falando coisas assim muito caricatas, mas a Lei 8666 é mais ruim do que boa, na minha opinião. Eu não estou acompanhando o debate de como reformá-la, mas eu acho que a discussão sobre a reforma das licitações está sendo bem conduzida, porque do pouco que eu sei, juristas com a cabeça aberta, interessante e ventilada têm participado desse debate. Mais uma vez, obrigado, Pablo, pela sua pergunta. Eu acho que é isso, Mário. Não sei se certamente não respondi muito aprofundadamente a nenhuma delas, mas tentei passar por todas, pelo menos. Obrigado, Diogo. Também acho que aqui do ponto de vista do observatório, mas talvez eu pudesse estender do ponto de vista, digamos, tanto da área de engenharia como da sociologia ou de outros que estão mais afins aqui ao observatório. Essa discussão para nós é nova, certo? Isso é um certo senso comum, o direito, não sei o que mais. Organizadamente, acho que nós temos um campo enorme aí para evoluir, né? Inclusive, acho que tem uma evolução que tem a ver com o tema do nosso próximo seminário. Então, já vou anunciar e depois fazer um encerramento. Na semana que vem, nós vamos discutir plataformas tecnológicas demonstradoras, né? Que isso teve origem até onde a gente conseguiu levantar. É um levantamento interno aqui que o Observatório está fazendo. E o Demétrio Eduardo Zancu, que tem problemas de horário aqui na segunda-feira de manhã, e mais o André, lá da Poli, estão fazendo. É um tipo de abordagem para a política pública que vai além do P&D de bancada, né? Ele chega na demonstração da tecnologia. Isso aparentemente teve seu início assim mais consolidado na indústria de microeletrônica americana. A plataforma se transformou numa associação, mas hoje tem várias plataformas em vários países, tem uma fortíssima na União Europeia, dentro dos programas Quadro, né?
tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, além da União Europeia, e pegam segmentos como motores silenciosos, algumas tecnologias aeronáuticas, etc. Bom, isso a gente vai discutir um pouco, tentando ver o que se faz lá fora na semana que vem. Mas, por outro lado, no Plano Brasil Maior, a coordenação, mais precisamente, a coordenação do Plano Brasil Maior definiu como uma das prioridades, não me pergunto o que isso significa, mas como uma das suas prioridades, o desenvolvimento de políticas para uma plataforma demonstrativa num segmento específico. Tá? E aí a gente esbarra em aparentemente se esbarra em alguns entraves institucionais e jurídicos, né? Por exemplo, de como colocar órgãos de fomento juntos, de como repassar dinheiro público para entidades privadas, ainda que seja uma política pública, um edital, etc., para ter um mínimo de agilidade, por exemplo, na União Europeia, com todo aquele enquadramento que tem os programas quadro da União Europeia. Quem já fez projeto com a União Europeia é um terror, né? Mas o dinheiro chega. O dinheiro chega, os caras prestam contas, tem auditor independente que vai lá, verifica, fez, pode liberar, fez, pode liberar. É um ordenamento diferente. E acho que a gente queria convidar aqui você, seu grupo, para a gente pensar um pouco sobre isso dentro do arcabouço jurídico que a gente tem, e como é que a gente podia evoluir um pouco para que programas desse tipo tivessem mais sucesso. Tá certo? Bom, acho que era isso. Obrigado pela apresentação, pela discussão. Espero que esse seja o primeiro de mais debates e de mais conversas desse estilo, que acho que são muito proveitosas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Só queria também eu agradecer pela gentileza do convite de vocês, pela presença de vocês, pelas perguntas. Foi um enorme prazer estar aqui, Mário. Obrigadão pelo seu chamado. Legal. Valeu. Bom, obrigado a todos. Até segunda que vem.